Olá, meus amigos, tudo bem, né? Gravar aqui um podcast, né? Onde eu quero sintetizar vários assuntos num vídeo mais longo, né? O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que o presidente Bolsonaro apoia a ditadura, né? Agora eu me pergunto, qual que é a ação de ditador efetivamente Bolsonaro já fez até agora? Nenhuma. Bolsonaro mandou prender algum jornalista, mandou fechar algum veículo de imprensa? Não, não fechou. Bolsonaro cassou concessão de alguma televisão, Bolsonaro executou leis que iriam colocar a liberdade de pessoas, de opositores em risco? Não. Então, por que cargas d'água Bolsonaro seria ditador? E até me espanta, por exemplo, o próprio ministro que fez live com uma pessoa como o da chip do Felipe Neto, que apoia censura, que apoia ações de censura. Eu vou falar dele também nesse videozinho aqui um pouquinho mais longo, que teve a breve participação no meu Skyline. Gente, quem que está propondo, por exemplo, defendendo regulações da internet? É o Bolsonaro ou é o STF? Gente, se você falar um ai do STF, as sanções em cima de você são altíssimas. Já foi praticado busca e apreensão na casa de pessoas por conta de, de, entre muitas aspas, crimes de opinião. Ah, é por discurso de ódio, entendeu? E muitas pessoas tiveram seus equipamentos apreendidos porque falaram contra a Suprema Corte e um par, né, dessa Suprema Corte, né, um componente, né, fala que o presidente da República apoia a ditadura, sendo que esse presidente ele foi eleito com votos do sufrágio universal e ele tem apoio de muitas pessoas ainda. Eu vejo que é nítido o apoio ao presidente Bolsonaro e o camarada me solta uma dessa. Onde estão as ações de repressão? Porque um ditador ele vai reprimir, ele vai perseguir, ele vai usar todo o aparato estatal para coibir oposição. E a oposição faz o que ela quiser. Se tiver um barulho externo é minha máquina de lavar, tá? Eu tô gravando isso aqui na cozinha, inclusive. Então, cara, qual que é a ação efetiva de ditador do Bolsonaro? Eu me pergunto. E outra, falando de a ditadura, né? O próprio regime militar, que nem diz o professor Olavo de Carvalho, ele perseguiu os comunistas de fato? Não. Porque os comunistas estavam dando aula para os filhos dos militares, né? Então é uma coisa bastante interessante se você for analisar bem. Então qual que é a ação, de fato, de ditador do Bolsonaro? Só porque ele disse que ia socar a boca do cara? Mas o cara fez uma pergunta que, ao ver do presidente, ele aviltou a honra da esposa. Qualquer pessoa ficaria nervoso com isso. O Alan dos Santos não tá todo nervosinho em cima do Click Time porque falou lá, questionou o Alan sobre essa questão lá da arma na cabeça da mulher dele. Então, se o Alan dos Santos está mais nervosinho ainda, imagine o presidente que deve escutar é, qualquer tipo de as mais variadas tipos de ofensa partindo das pessoas, né? Imagine só o que o presidente Bolsonaro já deve escutar, hein? Então é uma coisa a se pensar, cara. Agora é que nem eu falei uma vez, o presidente não era para ter caído na pilha, mas cai, tá, ele se deixou levar pelo nervosismo. Ele se deixou levar digamos assim, pela raiva lá, porque o cara deu aquela resposta mais atravessada. Do, do,
falou da mulher e tal, ok, que é o que está sendo colocado na mídia, mas o máximo de ação que o presidente fez foi isso. Não foi de fato mandar prender o cara. Quem ameaçou em prisão, por exemplo, foi o Ciro Gomes. Ciro Gomes, inclusive, xingou o cara e tentou dar um soco no estômago do jornalista aquela vez em Boa Vista e ameaçou de prisão. Eu vou mandar ele prender. Mas o Bolsonaro fez isso? Não fez. Então quem é o ditador? Hein? Eu me pergunto. Assim, algo de errado não está certo. Alguém não é o ditador como eles estão pintando. Alguém não está cumprindo toda aquela fanfic que estavam dizendo que, que a democracia estaria em risco. Mas pera lá. A oposição, ela pode falar o que ela quiser. Mas o que a oposição não estava acostumada? A não ter total narrativa. Esse foi o ponto-chave. Acontece que eles falavam e não tinha quem rebatesse, por exemplo, eles colocavam as ideias deles, as ideias defendidas por eles e não ia ter ninguém para falar contra. Agora tem. Ixi, agora com a internet então, o cara fala uma bosta. Quando o cara fala uma bosta, ele é, em muitas aspas, cancelado. Se você reparar bem, ele é cancelado, né? Apesar que eu não gosto muito desse termo cancelado, mas digamos assim, não é que ele seja cancelado, ele tem a resposta à altura da proposição dele. A proposição bosta dele, o esquerdista, eu defendo isso e assado. O cara da direita vai ter a voz para falar, eu sou contra isso e assado que você defende. E o cara da direita vai falar, não, eu defendo isso e isso. E o cara da esquerda vai ficar contra também e vai falar a mesma merda. Agora, o que acontecia até muito tempo atrás? O pessoal da esquerda falava uma coisa e o pessoal da direita ficava caladinho. E eles ficavam de boa. Basicamente isso. Basicamente existia um domínio da narrativa e agora isso não existe mais, tá? Isso não é mais, não tem mais esse silêncio. Por isso que agora tem pessoas, por exemplo, o Felipe Neto, que eu quero falar dele, que fez a live com o Barroso, falou, o Sleeping Giants. Eu vou pausar aqui, porque a minha máquina tá dando um negócio. Meus amigos, a máquina aqui, ela soltou. Então eu tava falando do Sleeping Giants, né? Que o Felipe Neto, quando falou que uma juíza quer saber quem são os donos do Sleeping Giants Brasil, não é? O Felipe Neto, aquele que fez live com o Barroso, ele ficou preocupadíssimo, né? Ué, mas como assim? É isso que eu tô falando. Ou havia um domínio da narrativa e esse domínio era o que? Só a esquerda tinha voz. Quando veio pessoas com ideias totalmente diferentes das deles, houve todo um escândalo. E nessa de tentar coibir essas vozes, falar, não, esse pessoal aí é a favor da ditadura, esse pessoal aí quer caçar a gente. Porque, como eu falo, o ser humano ele tem uma mania bastante curiosa de medir o outro pela régua moral dele. Porque a vontade deles é fazer coisas assim conosco que eu não é bom nem eu descrever o que é. Mas, por exemplo, eles nos acusam, eles querem tortura, eles gostam disso, eles gostam de assado, eles querem nos calar. Por quê? Porque é isso que a esquerda quer fazer com a gente.
Aí eles falam não, que o pessoal da direita é perigoso, mas porque eles são perigosos. Tá? Eles defendem ideias perigosas disso que nós defendemos. Porque qual que é a questão do Sleep Giants Brasil? O Sleep Giants, ele estava, por exemplo, procurando, né, notícias que não eram interessantes, que eles falavam que eram fake news, né? E chegava, marcava as empresas que de certa forma patrocinavam essas pessoas e jogava a opinião pública contra essas empresas. Por exemplo, como vocês têm empresa tal, como tem coragem de anunciar nesse site? Olha, o que você acha dessa empresa anunciando nesse site? Aí a empresa, a anunciante falando, então não vamos anunciar, né? Porque, ó, estão falando aqui que esse site aqui é fake news, então vocês têm que parar de anunciar nesse site para esse site perder sua fonte de receita. Então, basicamente é isso o que o Sleep Giant estava fazendo, né? O nome já diz, né? Dormindo, adormecendo os gigantes, né? Tipo assim, dizendo, ó, vamos fazer eles adormecerem, né? Não é aquela coisa, calar. Então essa foi a ação do Sleep Giants Brasil. E existem, né, aquelas pessoas que levantam a tese que o Felipe Neto está por trás. Por isso o desespero do Felipe Neto. Porque o Felipe Neto ele tem medo que isso traga problemas de ordens financeiras para ele. Porque se você analisar bem, ele não tem medo de ser desmoralizado. Porque ele vai fazer uma pirueta verbal, ele vai fazer todo um malabarismo retórico para dizer que ele fez isso para o bem. Né? Se ele for desmascarado, ele não vai aceitar ser desmascarado. Ele vai usar isso a favor, tentar usar isso a favor dele para tentar dizer não, eu fiz isso aqui pensando nas pessoas, pro teu bem, né? Tipo assim, eu fui pego na boca da botija, mas foi pro seu bem. Não foi pro meu mal, entendeu? Não foi porque eu sou um cara mal. Basicamente isso que o Felipe Neto quer fazer, tá? Então, ele tem mais medo que isso traga problemas pro bolso dele, né? Porque, por exemplo, se alguém quiser processar o Sleep Giants Brasil, ele não vai processar a empresa. Porque a empresa não é um ser humano. A empresa é um CNPJ, mas quem está por trás do CNPJ vai ser responsabilizado. E nossa, meu gato, ó, a máquina e meu gato para completar aqui, para carregar com a minha linha de raciocínio, né? Aí a empresa ela é apenas um CNPJ. Agora a pessoa que está por trás dessa empresa não. Ela vai sofrer sanções e vai doer no bolso dela. Até porque a empresa só existe porque tem alguém comandando, né? Será que é esse a preocupação do Felipe Neto? E outra, se Sleep Giants não está fazendo nada de errado, qual que é o problema em saber quem está por trás disso aí? Até porque se é uma ação, entre aspas, boa, a gente tem que saber quem está querendo fazer essa ação, tem que ter uma transparência. Pô, tem tanta empresa que a gente sabe quem está por trás, qual que é o problema de a gente saber quem está por trás dos Sleep Giants? Ué, se tanto veículo de imprensa da esquerda e da direita a gente sabe quem que está por trás, porque qual que é o problema de saber quem está por trás dos Sleep Giants? Se não tem nada de errado na empresa, né? Quem não deve não teme, né? Eu penso dessa seguinte forma. Aí fica muito assim, dá muito margem a gente fazer conjectura, a gente fazer ilação. Ué, mas eles estão dando motivos, né? É uma coisa bastante complicada. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou beber água. Continuando, então, a gente só quer saber quem está por trás dessa empresa. Qual que é o problema em a gente descobrir quem está por trás dos Sleep Giants, né? Eu acho que não tem nada de errado. Eu acho que a transparência ela é uma coisa que a gente acha bastante saudável, né? Porque
É muito ruim a gente não saber com quem a gente está lidando. Basicamente é isso, né? Basicamente a gente tem que entender que as coisas elas têm que seguir uma ordem pré-estabelecida, né? Então eu não vejo nada de errado e a gente descobrir quem tá por trás das Sleeping Giants, né? Qual que é o problema, né? Eu acho que nenhum. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver o negócio aqui. Não vai dar bom não. Então basicamente é isso. Agora meu gato não cala a boca, né? Gato miento, bicho só pensa em comer esse gato, cara. Psh. Outra coisa que eu queria abordar nesse podcast aqui, né? É a questão, por exemplo, de uma pessoa que é muito querida nossa, né? A Joyce. Vocês viram que a Joyce tá mais magrinha, né? Ela que tava com problemas aí de peso e tal. É uma coisa bastante complicada. Ela agora tá mais magrinha. Só que daí ela está apelando para certas fotos, né? Certas coisas assim que julgamos vulgares, né? E me chamou muita atenção qualquer necessidade dela disso, só para dizer pro mundo, ai, eu emagreci, não tô mais gorda, então não precisa mais fazer piada comigo, porque eu agora estou bonita, né? Entre aspas, bonita. Só que assim, gente, você vê que essa mulher ela tem uma necessidade de se aparecer do caramba, velho. Cara, é nítido isso na Joyce, cara. A, a, ela é uma pessoa que ela tem uma necessidade imensa de ter o ego massageado. E o quanto que isso leva a pessoa à ruína, tá? Olha aí, ela que. Ó, cara, se ela não fizesse as sacanagens que ela fez, se ela não tivesse feito as sacanagens que ela fez e se mantivesse do lado do presidente Bolsonaro, mesmo com todos os defeitos dela, ela não estaria sofrendo o que ela sofre. Poderia ter continuado gordinha e tal, mas ela não ia sofrer o rage que ela sofreu. Tô errado? Não tô errado. E outra, ela com essa ideia estapafúrdia de querer ser prefeita de São Paulo. Mano, ela não vai ganhar. Ela perde pra margem de erro. E outra, depois de tudo que ela fez, tem que ser muito louco pra querer votar nela. O povo de São Paulo. O próprio PSL tá vendo isso. Aí ela tem, cara, ela tem a audácia de falar: "Ah, eu aceito desculpas do presidente, que eu deixo o presidente me apoiar". Tipo assim, ela e como até o Nando Moura, entre outros, eles acham que eles elegeram Bolsonaro, sabe? Cara, como essa galera é muito pretensiosa, cara. Como a Joyce é pretensiosa, bicho. Velho, a Joyce não elegeu ninguém. A Joyce foi eleita, inclusive, graças a Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, a Joyce ainda estaria se pautando pela grande mídia. Ela ainda estaria dentro da grande mídia, tendo que obedecer as regras da grande mídia. Se pautando pela grande mídia. Então ela não. Se ela hoje ela tem um cargo político, ela, o Frota, entre outros, é graças a Bolsonaro. E a mulher ainda tem a audácia de falar um negócio desse. É, não, tem uma diferença entre ela e o Frota. O Frota é mais malandrão. Agora, a Joyce não. A Joyce eu acho que ela tem algum problema psiquiátrico, alguma coisa assim. Ela tem probleminha. Essa necessidade de querer se aparecer, querer, por exemplo, tirar foto sensual. Tá, realmente.
ela a mais magra, ela não fica feia, não. Ela fica até mais assim, mais apresentável. Só que daí, qual que é a visão que hoje a opinião pública tem sobre ela? De uma pessoa que faz bosta. De uma pessoa que fez ações contra o presidente Bolsonaro. Uma pessoa que traiu o presidente Bolsonaro. Ou eu estou errado? Ela que ficou do lado. Ela que se calou quando o delegado Valdir falou aquelas coisas sobre o presidente Bolsonaro. Hein? Ela se calou. Hein? E a mulher é doida, mano. E outra, o que ela faria como prefeita de São Paulo? Aliás, o que ela fez como deputada federal? Hein? Nada. Basicamente, ela não fez nada como deputada federal. E queria mexer com isso, queria mexer com assado. Acabou que ajudou a fazer aquela bosta daquela CPMI das fake news. Só isso. Basicamente isso. Mano, é muita coragem, mano. É muita cara de pau. Vamos tentar isso. Vou tentar aqui. Pelo menos ganhar em primeiro aqui. Será que eu consigo? Vai dar não. É muito curtinho. E é aquela coisa. A gente tem que entender que São Paulo é o principal colégio eleitoral do Brasil. Ganhar São Paulo é uma coisa bastante importante. Velho, ganhar São Paulo, principalmente pra... Ó, me ajudem com o PicPay, tá? Eu vou tentar colocar na descrição. Aí, imagine só, se essa prefeitura de São Paulo cai em mãos erradas. Qual que é o termômetro que a gente vai ter para as próximas eleições? Porque se vocês analisarem bem as eleições de 2020, elas vão ser um termômetro para 2022, tá? Então não se enganem. Não se enganem que vai ter gente que vai querer surfar na onda, vai. Mas a gente não se engane que a esquerda não possa ganhar terreno nas eleições. Apesar que os políticos que fizeram o que fizeram nas eleições, eles estão muito queimados, tá? Eles vão estar muito queimados, mas muita gente mesmo vai, digamos assim, defender eles, tá? Defender as ideias de bosta deles, né? Defender a porra da... Defender quarentena, essas coisas. Vai ter gente que eles vão ter um eleitorado cativo. Então não se enganem em relação a isso, tá? É uma coisa assim que a gente vai ter que deixar bem claro, mas muitas pessoas podem cair ainda nas garras, né? Cair nas garras da esquerda ainda. Há muita gente ainda que vai acabar se deixando levar pelas narrativas. Então a gente vai ter que entender que o que a gente está lidando com é uma coisa bastante complicada. Então, uma Joyce da vida pode não ser um risco, mas um Boulos pode ser um risco. Tá? Cacete. Um Boulos ele pode ser um risco total. Porque muita gente pode votar. Apesar que ele não tem muita força. Apesar que São Paulo... Eu acho que São Paulo pode cair nas mãos do Russomano, né?
ou continuar no Bruno Covas, né? Os outros são os outros, mas apesar que o Bruno Covas vai estar queimado por causa dos decretos, né? O pessoal meio que vai estar revoltado, principalmente o pessoal que perdeu o comércio, faliu. Aí talvez ele perca a reeleição, mas aquele russo-humano ali, mano, eu não confio nesse. Eu acho que esse cara não é confiável, não. Agora Joyce, haha, pode esquecer. Essa aí não ganha nem pra síndica de prédio. Só que, por exemplo, e se muitas capitais, principalmente em muitas cidades importantes do Brasil, o pessoal da esquerda levar? Por exemplo, no Rio de Janeiro. Mano, por exemplo, se o Crivella perder para um doido aí, um Zé doido da esquerda. Imagine que vai ser de São Paulo. De São Paulo, não do Rio. Então nessas cidades que a gente vai ter que prestar atenção. Tá? É nessas cidades que a gente tem que prestar atenção, porque vai ter candidatos da esquerda, vai. E vai ter cidade que, por exemplo, como não o Aliança não ficou pronto a tempo, os caras vão ter que se filiar a outros partidos, né? E aí? Complicado, né? Complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. Então não achem que é uma brincadeira, não. E além do mais, com certas ações aí, a gente vai poder fazer muita coisa, não. É sério. A coisa tá feia, bicho. A coisa tá feia e vão usar todo o aparato estatal contra nós. Ainda querendo dizer assim, estamos indo contra. Estamos salvando você de você mesmo, sabe? É uma coisa assim que eu. Para o que eu vou colocar como fechamento, né, do podcast, né? É, vocês viram aquela casa daquela menina que eu até abordei numa live, a Bel para Meninas, né? A Bel. Olha como é uma bosta você comprar a briga dos outros. Claro que aqui eu não quero cancelar a menina, mas vocês viram que ela deu um chega pra lá em quem defendeu ela da mãe doida dela, né? Por que vocês acham que ela fez isso? Você acha que foi algo orgânico? Com certeza foi uma algo ali pra todo mundo esquecer a história. Na verdade, todo mundo já tinha esquecido a história. Eu mesmo já tinha esquecido, mas algumas pessoas lembraram porque agora a Bel se retratou, falou: não, a minha mãe é minha amiga, porque aqui todo mundo se dá bem, porque foi tirado do contexto, né? Aí vocês não podem falar assim da minha mãe, ok, tá bom. Você vê que foi uma coisa totalmente forçada? Foi. Tá? Isso aí não precisa nem ser gênio para descobrir. Agora, uma coisa que me pergunto: adianta você ficar comprando briga de todo mundo? Eu não cancelo a menina porque é só uma menina. E segundo, eu acho que ela foi coagida. Houve uma coação ali dos pais limpa a nossa barra aí, que a opinião pública foi contra a gente. Foi até o Bate lá do Cidade Alerta querer aloprar pra cima dele. Então ficou a imagem deles precisa ser resgatada, a boa imagem deles, né? Aí o que acontece? Aí fizeram a menina falar toda de maneira toda. Como posso fazer? Toda encenada lá falar, não, que não sei o que meus pais são gente boa e tudo mais. Aí quem comprou a briga, é por isso que é foda você ficar comprando briga dos outros. Eu vou te dizer por quê. Porque chega uma hora que a pessoa ou ela peida pra trás, né? Ou ela se retrata e se desculpa contra a pessoa, né? E você fica como otário. Entendeu? Você fica como um otário da história. Por quê? Porque você comprou a briga da outra pessoa.
Muita gente comprou a briga da Bel. E aí? E agora a Bel defendendo a mãe. O que você achou? Você estava contra a mãe e a favor da Bel. E agora a Bel tá a favor da mãe. E você comprou a história. Tipo, eu acho que as pessoas compraram. Eu acho que as pessoas elas compraram de bom coração, né? Eu acho que não foi de sacanagem que elas fizeram isso aí. Algumas pessoas podem até ter exagerado. Falado assim umas coisas assim que não devia pra mãe dela. Mas eu tenho que mudar pra essa merda aqui, porque a internet que eu tô usando tá um lixo. Mas é foda. Eu tô vendo a galera aí entrando numa briga aí, deixa eu só dar um pause aqui. Voltando aqui, então, é muito complicado você ficar comprando briga das pessoas, tá? É uma coisa assim que é muito é, ruim, tá? Porque tem esse risco também. Agora, claro que a gente defende as pessoas, né? Não toleramos as injustiças, mas vocês sabem que certas brigas não vale comprar assim. Tá certo que a gente faz o que acha justo, né? Não. É, a gente está comprando aqui a briga dessa pessoa aqui porque a gente não tolera injustiça, mas por exemplo, essa menina aí tem muito o que ser esclarecido, tá? A gente. Isso é fato. Agora. Agora, uma coisa assim que eu vejo. Em outras situações. Em outras situações eu fico meio pé atrás de ficar comprando briga dos outros, tá? Porque assim. Não que eu queira sacanear com ninguém. Eu acho. Eu assim, quando você vê que aquela pessoa sofreu uma injustiça, não, a gente tem que ver, mas por exemplo, em treta entre duas pessoas, eu fico meio, sei lá. Eu já fico meio, sei lá, eu quero avaliar bem. Não que eu queira isentar, mas claro que eu tenho o meu lado na treta. Alguém tá, eu sempre penso, alguém tá certo, alguém tá errado. Mas eu até para emitir uma opinião e me agir igual emocionado, eu já, digamos assim, eu já começo a prestar atenção primeiramente para antes de falar. A diferença é essa. Eu não vou sair aí já igual emocionado falando, não, tem que ser assim, não sei o quê. Ou, por exemplo, o pessoal é emocionado com a Sarah Winter. Não tem boca, mano. A mulher é doida. Não tem o que fazer em relação a ela. Ela é doida e acabou. Ela sabe. Então tem que ficar muito atento com relação a ela, porque ela faz as coisas, as ações impensadas, mano. Não tem o que dizer em relação a ela. Ela é toda doida. Mas enfim, né? Eu acho que esse tanto aqui eu já falei mais que o Homem da Cobra, né? E era para falar sobre da Bel para meninos e me estendi mais, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui, né? Em um próximo podcast eu vou mostrar mais coisinhas, né? E a gente se fala, né? Em um próximo vídeo.